Boa noite, sejam bem-vindos. Uma super live hoje falando sobre movimento e envelhecimento. Algo incrível a ser entendido num cenário tão importante a respeito aos nossos longevos, né? As pessoas que estão avançando com as primaveras. Então, no dia de hoje, vamos ter uma live especial com o professor Tiago, mais conhecido como Tiago Peixe, um mestre da educação física, um cara muito competente, um cara com uma competência enorme, com longa data e longa experiência, vai trazer para a gente luz sobre o entendimento do cenário, como é que envelhece, como é que eu pratico atividade física, exercícios físicos, quando eu estou com mais de 50, 60 ou mais primaveras, o que eu tenho que fazer, o que realmente é bom, o que não é, como pode ser feito isso, tá bom? Estamos chamando o Tiago, enquanto o Tiago não conecta aqui, eu vou dar as boas-vindas aí ao pessoal que já chegou. Rodrigo, obrigado. Ana Paula, meu amor, boa noite. Conceição, Niltinho, Fátima, quem mais que tá aí? Luísa, Roseli, Tiago Peixe, tá todo mundo aí, ó, só tô convidando, vamos ver se o Tiago entra. Tô aqui. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, professor. Ô, Fred Vladimir! Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. Primeiro... Eu que agradeço. Não, calma aí, deixa eu fazer a primeira, aquele mele-mele do início, tá bom? Mary. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Entendo que o senhor tem a sua agenda muito atarefada e ter encontrado um horário para estar com a gente aqui foi algo realmente que deve ter custado algumas horas para encaixar. Então, muito obrigado por ter aceito. Seja bem-vindo e dê as boas-vindas à nossa audiência aí, professor. Professor Vladimir Bolani, amigo de longa data. Na verdade, o agradecimento é todo meu pelo convite. Eu acho que a gente disponibilizar tempo para compartilhar conhecimento e aprender nunca é algo que é sacrifício, né? É sempre recompensador. E eu acho que todo mundo tem que dedicar pelo menos 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora por dia, para que você possa, para o conhecimento. E esse conhecimento ele pode vir de diversas formas, ou numa leitura, ou numa live, ou num programa de televisão, enfim, não importa. Acho que todo mundo tem que dedicar aí 30 minutinhos a 1 hora para conhecimento, e falar com você é um aprendizado para mim, é conhecimento. Então essa 1 horinha, na verdade, ela é um prazer. Muito bom. Tiago, eu vou fazer algumas ponderações dessa, como você disse, esse nosso conhecimento de longa data e fazer algumas ponderações sobre um pouco do que eu sei sobre o Tiago. Então, o Tiago é um grande amigo, tivemos o prazer de estudarmos juntos na universidade. Tiago hoje é pai de 2 meninos lindos, é um profissional mestre em educação física e com competências que se desdobram além do conhecimento científico acadêmico, é um cara muito da prática, é um cara que, por anos e horas e muitos sol e chuva, literalmente, esteve realizando a atividade dele profissional. O conheço com grande competência, entre os melhores do Brasil na área aquática, isso a gente sabe. Hoje é coordenador do curso de Educação Física da Universidade FMU, na qual tivemos a oportunidade de estudar juntos, então é muito legal, né? A gente tem estudado lá e hoje você é o coordenador do curso, é um professor universitário, é um professor de pós-graduação, tem uma relação muito legal com a Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, com o grupo de natação e os desdobramentos científicos, teve grande experiência no Centro Olímpico, ainda está lá, Tiago? Ibirapuera? Ainda estou lá ainda. Caraca, acho que está coordenando um projeto no interior aí, com projeto de desenvolvimento esportivo, é isso? Não é coordenando, mas é colaborando. Esse é colaborando.
Legal. Tem as aulas dele de natação de alta performance, tem as aulas de iniciantes e aperfeiçoamento. Rapaz, tem os alunos de personal. Você tem a Renata, que é sua digníssima companheira hoje. Sobra tempo para ela? Claro, acabou aqui, a gente vai tomar um vinhozinho, conversar sobre o dia, e aí vai, né? Legal, legal. Tiago, muito obrigado. A gente vai dar início para não perder o time. O assunto de hoje é envelhecimento. E envelhecimento voltado para o que a gente, por muito tempo, estudou, que é como que o exercício pode impactar no envelhecimento. E fazendo só uma introdução, os números são bem interessantes, né? A gente tem agora por volta de 30 milhões, Brasil, tá? 30 milhões de idosos, isso acima de 60 anos, e os números estão crescendo rápido, né? Acredita-se que daqui 10 anos serão mais de 50 milhões de brasileiros acima de 60 anos. E esses dias eu ouvi uma frase de um atleta que disse assim, cara, se você está preocupado com o meio ambiente, por que você não plantou uma árvore há 20 anos atrás? Mas se não deu para plantar, plante hoje, não é? Então, cuidar do processo do envelhecimento é o quanto antes, não é? Não dá para esperar chegar lá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, ao longo desses anos, como é que você vê esse cenário do envelhecimento e depois colocar algumas ponderações e a gente vai papeando sobre como é que você enxerga o movimento dentro das suas qualidades no processo do envelhecer. Primeiro que, acho que você falou muito bem, quando a gente vai falar de uma categoria, no caso dos idosos, do envelhecimento, a gente tem que analisar os números, né? Então, o que a gente observa? A gente observa um aumento das pessoas com mais de 65 anos, né? A gente vê que a população está aumentando, e essa população que está aumentando, ela tem algumas necessidades específicas dessa própria população. Com o envelhecimento, o que vai acontecendo? Vão acontecendo alguns fenômenos no nosso organismo, como a gente vai falar, como nós vamos colocar aqui o óculos, o binóculo do movimento, então é importante a gente entender quais alterações que acontecem no envelhecimento e o que o movimento pode contribuir. E antes de mais nada, é importante a gente entender que todo mundo vai envelhecer, que todo mundo vai passar pelo processo de senescência. O que seria a senescência? A senescência são aquelas alterações fisiológicas, alterações musculares, alterações, inclusive o nosso padrão da marcha cognitiva, que é característica do processo de envelhecimento. Então, você e quem está nos assistindo vai envelhecer, se Deus quiser, e vai ter uma diminuição da massa magra, e vai ter uma alteração no equilíbrio, vai ter um acúmulo do tecido adiposo, enfim, vão acontecer algumas alterações, e essas alterações fazem parte do processo. Papai do Céu, quando nos desenhou, colocou essas alterações e elas vão acontecer. E esse é o conceito de senescência. Porém, existe um outro conceito atrelado ao envelhecimento, onde a categoria movimento, ela pode ajudar e muito, que é a senilidade. O que é a senilidade, professor? Senilidade é esse processo de envelhecimento acontecer devido a algumas doenças, devido a alguns fatores externos, como, por exemplo, a diabetes, como, por exemplo, a hipertensão, enfim, alguns conjuntos de doenças que vão fazer com que esse processo de envelhecimento ele tenha consequências que não são benéficas para a saúde, que é o processo de senilidade. Obviamente que, se a gente for passar e olhar a linha do tempo, senilidade é uma consequência da senescência, mas o porquê não a gente deixar essa senilidade ou o processo de envelhecimento com mais qualidade de vida e autonomia? Diversas funções ou diversas características podem nos ajudar. E aqui a gente vai conversar é o movimento. O movimento, sim, pode contribuir e muito para a qualidade de vida e para o envelhecimento saudável. Rapaz, você fala muito bonito, cara. Um dia eu quero ter que nem você. Tiago, muito legal.
essa sua introdução, né, do conceito de senilidade, senelicência é importante para que a gente compreenda e saiba diferenciar. Honestamente, eu nunca me ative a entender de forma detalhada, então obrigado pela contribuição, já aprendi mais uma aqui hoje. Como você bem disse, né, o processo do envelhecer, ele tem esses aspectos que, para a nossa área do movimento, diz muito sobre essa fragilidade física que vai acontecendo, né? Eu vou colocar no português do povo aí, essa dificuldade de se mover, né? As limitações que eles vão sentir, as dores que a gente acredita que são normais do envelhecer, a falta de, o cansaço, né? A falta de fôlego para subir um determinado lance de escadas, ou uma ladeira, ou até caminhar simples num plano. Então, essas competências físicas vão acontecendo. E junto com isso, o conceito que se fala sobre esse aspecto gerontológico, né? Olhar o envelhecimento como um todo, e aí aquela palavrinha, né? Biopsicossocial. Que eu analisando esses dias, estudando o assunto, ele, cara, olha como o movimento é fundamental dentro dessa palavrinha, biológico, funcionamento do corpo, né? A gente fala talvez fisiológico, biomecânico, enfim, deu o nome que quiser. Psico, ou seja, vai afetar os aspectos da sensibilidade cognitiva e emocional, e o social, ele vai acabar, por algum motivo, criando mais ou menos relações sociais. E o que se observa é que, infelizmente, há um declínio de relações sociais por conta de todo esse processo. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, dentro dessa discussão, considerando o movimento como pilar principal, e olhando esse biopsicossocial, quanto que o exercício, quanto que o movimento você consegue observar que possa trazer, então, essa diminuição de fragilidade, que, por consequência, vai trazer uma melhor, talvez, confiança, que, por consequência, preserve a autonomia de ir e vir, que, por consequência, fala para a gente, como que você olha isso, professor? Primeiro a gente tem que entender, professor Vladimir, a todo mundo que está nos assistindo aí, eu vi um monte de professor conhecido aí, um grande beijo a todos, eu vi alguns alunos da FMU que estão aqui também assistindo para ter as suas atividades complementares. Não vai cair na prova, né? Então, para que... Não vai cair na prova, mas aqueles alunos da FMU que estão por aqui, né, e estão assistindo, para que a gente possa, para acrescentar na formação deles, o professor Timóteo, que organiza alguns eventos aqui, fala para a gente sempre ter uma palavra-chave, né? E para que esses alunos que estão aí, a palavra-chave nossa é Instituto Aquático. Então, quando vocês colocarem Instituto Aquático, vocês fazerem um relatório de vocês, tá bom? E eu repito ela mais algumas vezes. Então, vamos lá, ó. Professor, seguinte, o movimento ele é super importante nesse processo, porque vamos entender, turma de 2021, vamos entender Rodrigo Freire, vamos entender o movimento como um escudo, como um fator de proteção, como uma manta protetora. Essa manta protetora do quê? O exercício físico ele vai nos proteger contra o aparecimento de algumas doenças de forma precoces. Doenças elas que a gente pode colocar como as doenças crônicas. Ou seja, quando você realiza exercício através do movimento, em função de várias mudanças fisiológicas, ou podemos até colocar biopsicossociais, você vai ter aí a proteção de desenvolver essas doenças crônicas. Não quer dizer que você não vai ter ou nunca vai ter, você pode ter. O que vai acontecer se você tiver, você vai ter mais para frente. Você vai ter ali com seus 75, 80, 85 anos. E o mais interessante, Vlad, se você tiver uma doença crônica ou qualquer outro tipo de doença, em função do envelhecimento, e for uma pessoa ativa, você vai enfrentar essa doença de maneira mais qualitativa. Ou seja, você fica com uma qualidade de vida, mesmo com a doença instalada, muito melhor. Então o movimento é essencial contra esse fator protetor do aparecimento de doenças crônicas. A gente pode, nas evidências científicas,
E a gente observa que o exercício pode nos proteger de mais de 30 doenças crônicas ou doenças como até o Alzheimer, como, por exemplo, osteoporose, como, por exemplo, alguns tipos de câncer e assim por diante. Então, olha só a importância do exercício. Além disso, além desse fator protetor, além dessa manta protetora, ele também pode contribuir para o aumento da sua expectativa de vida. Inclusive, um aumento de expectativa de vida que pode chegar até 5 anos. Poxa vida, quem não quer ficar mais 5 anos aqui? Quem não quer aproveitar mais 5 anos dessa vida tão bela? E como é que a gente pode ajudar a que isso aconteça? Através do exercício físico, através do movimento. Então, todo mundo que está nos assistindo e que tem vovô, vovó, papai, mamãe, até mesmo você, é importantíssimo que vocês sejam agentes promotores de movimento, agentes que vão promover saúde, porque através do movimento você vai desenvolver essa proteção e ter melhor funcionalidade. O que é pior para o idoso, Vlad? Pior para o idoso é ele poder perder a liberdade de ir e vir. Ele não poder, por exemplo, carregar o neto dele. É ele, por exemplo, ter dificuldade em movimentos básicos como sentar e levantar, alcançar um objeto. E quando você realiza exercício, você começa a dar para esse idoso, promover para esse idoso muito mais autonomia. Mas lembre-se, não significa que realizar um programa de exercício físico significa que é causa e consequência. Fiz, não vou ter. Eu costumo falar para os meus alunos assim, Vlad, é um exemplo que talvez todo mundo vai entender. Imagina que você tem uma arma na mão, 38. Um 38, se não me engano, tem 6 balas. Eu não manjo muito, acho que tem 6 balas, né? Quando você faz exercício físico, quando você tem alimentação saudável, quando você está feliz, quando você dorme bem, você pega uma bala, coloca no canhão, gira e atira. Agora, quando você não faz exercício físico, quando você se alimenta mal, quando você não está feliz, o que acontece? Ao invés de uma bala, você está colocando 3 ou 4 balas ali. E gira e atira. Pode acontecer dessa pessoa com uma bala só morrer muito antes da pessoa com 3, 4? Pode, mas a probabilidade ela é muito menor. Eu não quero pagar para ver. Portanto, eu estimulo os meus pais a realizarem exercício físico. Estimulo as pessoas com mais idade a realizar exercício físico. Eu faço exercício físico. Vocês precisam fazer exercício físico através do movimento para ter essa saúde, para ter essa qualidade de vida. Realmente, eu digo que é sabe, tem a passagem, o santo graal da juventude, o santo graal da perpetuidade é o exercício. É um negócio que me arrepia, porque quando você começa a ler, né, Vlad, quando você começa a observar, realmente é mágico. É um dos melhores remédios profiláticos que a gente tem. Aliás, o melhor remédio profilático. É muito melhor você gastar dinheiro hoje com profissional de educação física ou dentro de uma academia do que você gastar dinheiro com um hospital, do que você gastar dinheiro com remédios. No final das contas, você gasta muito mais com agentes farmacológicos ou com um hospital do que com exercício físico, do que com uma academia. Eu sei que eu falo bastante, Vlad, mas olha só que interessante, porque eu me empolgo, porque é muito importante mesmo. Olha só que interessante. O exercício físico e o movimento ele é tão importante que ultimamente saiu uma pesquisa que mostra a relação dos passos, da quantidade de passo que você faz e do aparecimento de doenças para pessoas acima de 65 anos. Essa pesquisa mostrou que se a pessoa acima de 65 anos mantiver por volta de 9.800 passos /dia,
a chance de aparecer doenças do tipo crônica ou qualquer outro tipo de doença cai para mais de 70%. E se você fizer 3.800 passos aproximadamente, só que de maneira um pouquinho mais rápida, de maneira um pouquinho mais vigorosa, a relação é a mesma. Olha só, basta você comprar um relógio que marca passos, ou hoje, qualquer celular tem a marcação de passos, e mantém uma rotina de se movimentar, para que você tenha menos complicações no processo de envelhecimento, quando idoso. E nunca é tarde para começar. Não significa que você tem 70 anos, puxa vida, nunca fiz nada, nunca me movimentei, sempre trabalhei sentado. Eu estou assistindo aqui a live do professor Thiago e do professor Vladimir e acabei de ver que eu estou ferrado. Não. As pesquisas mostram que nunca é tarde. Se você começar com 70 anos, você vai ter os benefícios muito parecidos das pessoas que começaram com 20, 25 anos. Então, pessoal, olha só, se movimentar, ficar um pouquinho mais tempo de pé, sabe? Ao invés de ficar tanto tempo sentado, fica um pouquinho mais de pé, para que você consiga ter esses benefícios. Então, é essencial. Hábito de vida atrelado ao movimento. Você fala bonito pra caramba. Professor, você colocou uma ponderação interessante, né? Como que as pesquisas analisam, né? O cara que fica 6 ou mais horas sentados ao longo do dia, o impacto que isso tem na saúde, o cara que fica 8 ou mais, 10 ou mais horas, 12 ou mais. Quanto mais horas sentado, mais prejuízo à saúde. E aí, óbvio, né? Algumas pessoas sacaram e, neste sentido, vale a pena trabalhar tempo sentado, tempo em pé. Põe o notebook numa bancada, fica em pé. Só isso já muda muita coisa, mas muita coisa. Ao longo do seu discurso, você colocou para a gente esse desafio dos passos. É claro que é importante que a pessoa tenha o bom senso de começar do começo. Não vai querer dar 10.000 passos amanhã, que vai dar ruim. Começa com 500 passos. Estou me sentindo confortável? Vou aumentar um pouquinho para 1.000. Estou me sentindo bem, não deu nada, está tudo bem, vou para 1.500. Se é que ele tem essa condição e autonomia do caminhar, né? Principalmente para quem já é o longevo, né? Para quem já está com mais idade. Aí você fez 2 comentários que eu vou me amarrar neles aqui. Investimento, né? Por que eu vou falar nisso? Porque o fator de análise gerontológica também discute fatores econômicos e políticos do envelhecimento. Então, de novo, gerontologia é o estudo do envelhecimento, não é o estudo exclusivamente biológico. O envelhecimento tem um impacto social, econômico, político, de mobilidade, de deslocamento, de educação, é um cenário amplo a gerontologia. E aí você falou do cenário econômico, na qual investir em movimento é infinitamente mais barato do que o ócio, né, a passividade, porque vai custar caro com remédio, vai custar caro com a queda da autonomia. E eu tenho dois aspectos. Eu tenho 2 alunos com mais de 70 anos, uma de 79 e um de 74. E são idosos que vieram de um processo do envelhecer economicamente apoiado no nosso sistema previdenciário, né, o nosso sistema do INSS. Então, eles não, com bastante respeito, não preciso citar nomes para não comprometer, eles não têm um grande valor econômico reservado pela Previdência Social. Inclusive, um deles é o salário mínimo. E o filho dela me chamou para atendê-la. Eu falei, tudo bem, estou disposto a ajudar. Óbvio que na sensibilidade, se é a mãe de um amigo, a gente cria uma condição mais favorável economicamente, para também... A gente sempre está muito solícito para ajudar os amigos, né? Ainda mais quando é a mãe de um amigo. E aí eu determinei um valor e isso impactaria muito na economia dela. Mas ela falou, Vlad, na 3ª aula eu já não estava mais com dor nas costas, eu já parei de arrastar o meu pé, que eu estava com medo de andar porque eu estava trupicando na ponta do pé, já estou me sentindo melhor, a sua presença aqui me dá uma alegria enorme, eu vou saber da onde eu vou tirar o dinheiro para te pagar.
mas o que eu não posso é ficar sem esse atendimento. Então, aí você vê a relação de valor e preço, né? Quando a pessoa entende o valor daquilo que ele está recebendo, ele não questiona o preço, e ela diz, cara, eu vou deixar de fazer manicure toda semana, vou deixar de fazer isso e aquilo, porque eu preciso disso. Já não é mais uma escolha. Então, foi muito legal. E a outra coisa que você colocou, Tiago, é que agora a gente vai, talvez, abrir algumas discussões mais específicas, tá bom? Você falou da caminhada, que a pesquisa aponta nessa direção, mas a gente sabe que um dos maiores problemas que a gente enfrenta no idoso é a diminuição da massa muscular, né? A diminuição da estrutura da carne, né? O músculo dele vai ficando fraquinho, né? E essa diminuição tem um nome técnico, eu tenho certeza que você vai comentar o nome técnico aí. E aí tem um jeito de estimular para a gente poder frear esse processo e, em devida medida, consegue até recuperar um pouco disso. Fala para a gente um pouquinho desse jeito de se exercitar para a gente frear essa redução da musculatura que vai caindo drasticamente. Primeiro eu queria saber, você falou de um nome técnico, né? Tem muita gente aqui, muito profissional de educação física, tem muita gente aqui nos assistindo também que não é profissional de educação física. E só para a gente interagir com a galera, queria que vocês escrevessem aí. Vocês sabem qual é esse fenômeno fisiológico, porque ele vai acontecer, independente do que você vai fazer. O movimento ele vai só retardar um pouquinho ou fazer com que esse processo aconteça de maneira mais qualitativa. Quem sabe aí o nome deste processo do envelhecimento que está ligado à perda da massa muscular? Alguém sabe? Enquanto alguém aí responde, né, ou coloca ali o nome técnico desse processo, tem uma pergunta aqui, Vladimir, sobre se a mobilidade seria também um problema do Henrique. Mobilidade, olha, eu vou te falar um negócio, viu, Henrique? Se o Thiago de hoje, que está... Opa, já veio aqui Vladimir. Move Your Lifestyle. Sarcopenia. Luísa, sarcopenia, isso mesmo, Henrique, a sarcopenia, muito bem. Sarcopenia, é isso aí, Lo Xavier personal, a sarcopenia. Isso aí, Carlão, acertou também, sarcopenia. A sarcopenia, ela é o processo da perda da massa muscular. E com a perda da massa muscular fisiológica, não é por doença, né? Fisiológico. E a perda da massa muscular provoca... Eu já respondo a sua pergunta, Henrique, sobre mobilidade. Só pegar o gancho da sarcopenia aqui. E a perda da massa muscular, ela faz com que o idoso tenha alguns tipos de problema. Vou citar o principal problema que acontece nas idades avançadas. O Vladimir até colocou aí um pouquinho que a aluna dele trupicava. Um dos maiores problemas, inclusive letais, no idoso é a queda. A sarcopenia faz com que eu perca massa muscular, que vai nos levar à dinapenia, que é a perda da força. Se você tem menos massa muscular, se você tem menos força, quando você cai, você tem a maior probabilidade de cair. E quando você cai, quando um idoso cai, o que acontece? Lembra lá no comecinho, há 30 minutos atrás, onde nós falamos do processo do envelhecimento, de senescência e senilidade? Alguns processos vão acontecer e um deles é a fragilidade óssea. Então, quando o idoso cai, em função dessa perda da massa muscular, em função dessa perda de força, quando ele cai, a chance de ele quebrar, de ele ter uma fratura óssea é maior. E, minha gente, quando uma pessoa dessa idade fica acamada em função de uma fratura, a chance, infelizmente, do óbito aumenta. Olha só a importância da gente ter um trabalho, e agora entrando especificamente no que nós estamos falando, o trabalho de força muscular. O trabalho de força muscular é essencial para o idoso, para que ele possa retardar o fenômeno que vocês mesmos colocaram aí,
de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, que por sua vez vai retardar o fenômeno de dinapenia, que é a perda da força, lembra do dinamômetro, né? É a perda da força. E esse trabalho de força muscular vai promover para esse indivíduo idoso mais equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio está associado, lógico que treinar força muscular e treinamento de equilíbrio são dois métodos diferentes, porém, eles estão atrelados, né? Mas se eu puder aqui, Vladimir, respondendo a tua pergunta, colocar dois tipos de treino que o idoso deve fazer, as pessoas com mais de 65 anos devem fazer, são treino de força muscular e treino de equilíbrio, treino de propriocepção. Importantíssimo para a qualidade de vida e para a perspectiva de vida do idoso aumentar, né, para ele não ter tanto problema. Deixa eu responder a pergunta do Henrique, Vladimir, sobre mobilidade. Henrique, mobilidade. Se o Thiago de hoje, de 42 anos de idade, olhasse para o Thiago lá de trás, de 20 anos de idade, sabe o que eu falaria? Amigão, faça mais exercícios de mobilidade. Se você hoje tem 20, 25 anos, 20, 18 anos, cara, faça muito exercício de mobilidade. A mobilidade articular, vamos colocar aqui a nossa amplitude do movimento, né? Principalmente do nosso esqueleto aqui, ó, axial, né? Principalmente da nossa coluna, principalmente da parte da cintura pélvica, enfim. Você realizar mobilidade, ter mobilidade, vai diminuir drasticamente as suas dores durante o processo de envelhecimento. Eu tô com 42, Henrique. Eu tô com 42. E em função da minha falta de mobilidade, que eu não treinei lá atrás, eu sinto fortes dores na minha coluna, por exemplo. Sinto fortes dores na coluna, na parte lombar, na porção lombar. Sinto fortes dores aqui na parte cervical. E o que eu estou fazendo agora? De manhã eu acordo, às vezes acompanho quando o professor Vladimir coloca aí as suas lives do despertar do amanhã. Despertar do amanhã, né, Vladimir? Matinal. O despertar matinal, quando ele coloca e faz aqueles exercícios de mobilidade, eu comecei a fazer. E aí você diminui também essas dores e você auxilia no processo de envelhecimento. Na verdade, você auxilia na sua qualidade de vida. Então, mobilidade, Henrique, eu também coloco aí como um dos tipos de exercício fundamentais para você fazer. Seja na parte como idoso, ou seja lá atrás, com 20 anos, com 18, 25, 30, 35. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar, mas o que eu falei é verdade, viu, cara? Se eu olhasse para trás e falasse assim, meu, qual tipo de treinamento, qual tipo de treinamento eu não posso deixar de fazer? Aí eu respondo para o Thiago de 20 anos, cara, nunca deixe de fazer mobilidade. Eu vou fazer uma costurada aqui, até para que a gente aumente a análise. Para o indivíduo idoso, quando ele está dando a passada, né? Quando ele dá a passada, e infelizmente ele começa a arrastar mais o pé, porque ele perde força de dorsoflexão, né? De puxar a ponta do pé. E isso eu trabalho muito com a minha equipe, eu falo para eles, cara, não adianta eu desenvolver a força de dorsoflexão se a panturrilha ou a articulação do tornozelo não tem mobilidade suficiente para dar condição para o movimento acontecer. Então é muito importante, aí se tem alguns colegas da área de educação física, uma atenção fundamental nesse orquestrar da importância dos dois estímulos, da mobilidade e da força, principalmente no pé do idoso, tá bom? E aí é óbvio, né? No quadril não é diferente. Se você vai trazer a perna à frente, você precisa de força dos flexores e precisa que os extensores do quadril permitam o movimento, senão realmente não sai, né? Você está tentando puxar, mas não tem liberdade suficiente. Então fica um custo de movimento muito caro.
Tiago, eu tenho um outro aluno de mais idade, e esses dias eu conversando com ele, uma pessoa de muita competência profissional, eu brincando com ele e tal, o jeito que eu tenho de atender eles, procuro ser sempre acolhedor, tiro sarro, brinco, provoco desafios, porque é um jeito de motivar eles a superar os desafios de cada tarefa, né? A gente fala tarefa é o exercício programado para que eles executem, seja de mobilidade, seja de força. E aí ele me falou uma coisa que me deixou desconfortável, porque eu provoquei e falei, pô, por que você não volta a fazer alguma coisa nesta direção? Ações, além do dia dele de ficar em casa, assistir televisão, treina todos os dias, porque a gente conseguiu determinar uma rotina para ele, ele entrega a rotina diária de exercício comigo 2 vezes por semana. Ele colocou uma palavra assim, Vlad, eu não tenho mais coragem. E eu fiquei com aquele negócio dentro de mim, me trazendo um baita desconforto, eu fui tentar entender a palavra coragem. À medida que eles vão ficando com menos competência física, eles perdem a confiança neles mesmos de ir para a rua, de se deslocar, de dirigir, de pegar um ônibus, não é? Então perceba quão poderoso é o exercício físico à medida que ele resgata essa autoestima. Por isso que na minha cabeça o movimento físico é algo que transcende aquilo que a gente vê, porque ele vai num universo, né, de competências psíquicas do idoso. E aqui eu queria te provocar a reflexão sobre como é que vocês aí, grandes cientistas, pesquisadores da educação física, como é que vocês veem o aspecto psíquico, ou como é que a gente analisa essa parte da psique e do movimento, tem uma ciência para isso, no idoso? Existem discussões sobre isso? É falado? Como é que vocês veem isso, Tiagão? Especificamente no idoso, a gente tem pouca coisa que fala sobre isso. A gente tem, na verdade, falando do fenômeno, porque pesquisar a parte do psique é um pouquinho mais difícil, né? Necessita de outros métodos robustos de análise que nós, da educação física, a gente não tem ainda essa habilidade e competência. Porém, quando a gente coloca dentro da nossa realidade, quando a gente fala de fenômeno do psique, da parte psicológica, a gente fala muito da aderência ao exercício. Então, você criar uma rotina de exercício para o teu aluno, ou você realizar uma rotina de exercício que te traga prazer, automaticamente vai lhe trazer aderência. E hoje, a maior discussão que a gente tem no ramo do exercício físico e da atividade física não é quanta intensidade fazer, quanto volume eu vou fazer, qual é o intervalo que eu tenho que fazer. Isso já está muito bem estabelecido por diversas nomenclaturas, por diversas literaturas. A gente acha isso na internet. A gente chama de guidelines da educação física, né? Assim como quando você vai ao médico e você tem uma dor de cabeça, o doutor fala, bom, essa dor de cabeça, ela vai ser tratada com o remédio X, de miligramas Y, de quantas vezes por semana, durante tanto tempo, ou seja, ele está dando a dose do exercício. E a gente tem essa dose do exercício, volume, intensidade, tipo, para diversos públicos. Hoje a grande discussão não é qual exercício, e sim como fazer com que a pessoa permaneça no programa de exercício físico ao longo do tempo, que é o que a gente chama de aderência. E a gente nota, Vlad, hoje na educação física a gente fala muito de HIIT, né? High Intensity Interval Training, HIIT, e levanta não sei o que, e faz. Mas a gente começa a perceber que os números mostram que a aderência do exercício ela está ligada ao prazer, e o prazer está ligado à atividade física de menos intensidade. Então, às vezes, vale muito. Mas aí a gente vai entrar numa discussão gigante, porque assim, ó, a gente sabe que para a saúde, a intensidade, se você pegar volume e intensidade, a intensidade, ambos são importantes. Porém, a intensidade parece ter um efeito positivo na saúde mais importante do que o volume. Mas
Rotinas muito intensas de exercício ao longo do tempo pode fazer com que diminua a aderência. Portanto, a gente precisa ter um equilíbrio muito importante, muito delicado e cirúrgico sobre intensidade e volume, para que eu tenha mais aderência. E quando você faz mais exercício físico, quando você faz mais movimento, você tem um fenômeno muito importante que é a autoestima. Você se olha no espelho e fala que a imagem corporal, a gente chama autoestima, Vladimir, de imagem corporal. Vou só levar para a sardinha do movimento, tá? E quando você olha para o espelho e você tem aquela imagem corporal, que o seu eu de antes o seu eu de hoje está melhor que o seu eu de antes de imagem corporal, te dá autoestima. Caraca, como eu tô bem. E eu não tô falando de obeso ou não obeso, não é isso, é você estar bem. Não tô falando de padrões de beleza, não. É você estar bem consigo mesmo. E o exercício físico, ele promove isso. Uma roupa talvez ficar um pouquinho melhor, você estar com uma cara melhor, você dormir, porque quando você faz exercício físico, você dorme melhor. Se você dorme melhor, você acorda melhor, você se alimenta melhor. Então tudo isso faz com que você tenha mais autoestima, e a autoestima te dá mais coragem. Coragem de enfrentar problemas do dia a dia. Coragem de você levantar cedo se assim você quer para fazer exercício. Coragem para você, e antes de dormir, você conseguir ler um livro ou assistir uma série com a tua esposa ou com teus filhos. Coragem para você viver. Então olha só até onde vai a importância do se movimentar durante a sua vida. A discussão vai longe, né? Se você for entrar na parte psíquica, aí vai muito grande. Mas o recado é: movimente-se. Faça movimento. Mas qual? Faz o que te dá prazer, irmão. Procura alguma coisa que te faça bem. Procura alguma coisa que te faça feliz. Mas não fique parado. Fique sempre em movimento. A Terra se movimenta. O planeta se movimenta. Então, meu irmão, se movimente, não fique parado, não fique estático, porque quando a gente fica parado, a gente padece. Quando a gente não se movimenta, a gente vai padecendo aos poucos, a gente vai morrendo aos poucos. Vou dar um exemplo rápido, Vlad, eu sei que talvez nosso tempo aí já quase estourando, ainda não, a gente tem mais um tempinho. Um exemplo rápido, dança, aqui a Jacira colocando, dance, Jacira, você sabia que a dança é um tipo de exercício físico que ele tem para pessoas de mais idade, idosos de 65, 60, 70 anos. A dança, além dela dar movimento, ela faz com que você pense neste movimento. E Jacira, quando você pensa nesse movimento, você provoca, e aqui não vou entrar em discussão fisiológica, mas você provoca alguns fenômenos no seu corpo que faz com que você melhore a sua parte cognitiva, sua memória. Olha só, um dos processos do envelhecimento é a gaps de memória. Você tem gaps de memória, você vai ter. Entendeu? Conforme você vai ficando mais velho, você vai esquecer mais. É normal, não precisa ficar preocupado. Quando você faz exercício e dança você tem que entender a dança, sabe? É um movimento mais... que tem a parte cognitiva. Mais então, completo. além de você... Mais completo, Tem ritmo, tem troca de direção, tem Tem um tudo. monte de coisa. E além da música, assim, meu Deus, dá um prazer, dá uma vibe legal. Você pensa, você movimenta. Então é muito legal para as pessoas com mais idade, né? Com pessoas idosas que estão no processo de envelhecimento. Realmente, o exercício físico, e vou repetir o que eu falei antes, realmente o movimento, o exercício físico é o santo graal. Putz, e a fonte, todo mundo procurava, o Indiana Jones procurava a fonte da juventude, o Indiana Jones sim, deve estar procurando a fonte da juventude. A gente vai passar para o Indiana Jones qual é a fonte da juventude. É o exercício físico. Oi? Ele é da turma 2023 da FMU. É o movimento. O movimento é a sua fonte da juventude. O movimento é o seu santo grau. Não deixe de se movimentar, porque o planeta se movimenta. Tiagão, é o que você falou, a conversa é longa, bem longa.
eu queria que você aproveitasse esses minutos finais para que você pudesse trazer para a gente luz e entendimento das diferenças básicas positivas e talvez não tão positivas do exercício na água, onde você é um conhecedor dos mecanismos, quando comparado com o exercício fora da água. Porque as pessoas que são leigas atribuem ao exercício na água como mais ainda benéfico do que outros meios de exercício. Quem fala isso normalmente são médicos. Bom, você já entendeu, para relações principalmente osteoarticulares, alguns tipos de patologias que vão se desenvolvendo dessa característica, e aí eles atribuem a água, não sei exatamente por qual motivo. Traz para a gente só um pouquinho dessa explicação, água, fora da água, vantagens, desvantagens, só para a gente encerrar com esse entendimento aí para as pessoas. No final das contas, o se movimentar é importante. Se você se movimenta na terra, se você se movimenta na água, o resultado final vai ser o bem-estar, o resultado final vai ser ganho de força, o resultado final vai ser ganho de mobilidade, o resultado final vai ser natação criativa, tudo bem, Renatão? O resultado final vai ser a qualidade de vida. Perfeito. Agora, o que a gente pode comparar o exercício em terra e em água, Vladimir? O meio que você faz o exercício, a água. A água, ela tem algumas características, a gente vai chamar de propriedade física, que traz algumas características diferentes, que podem, para alguns tipos de pessoas, trazer algumas vantagens. Por exemplo, quando você entra na água, você sofre uma propriedade física chamada pressão hidrostática. A pressão hidrostática são forças tridimensionais que a pressão da água exerce no seu corpo. E quando mais fundo você estiver, maior será essa pressão. Ou seja, se eu estou na água, com a água aqui na altura da minha escápula, aqui, ó, tá aqui eu tenho pressão em todos os lados. Na minha perna, na minha panturrilha, a pressão é maior. E aí, quem está aí na live deve pensar o seguinte: puxa, se eu tenho mais pressão, significa que eu estou tendo quase que uma massagem. Você está tendo um efeito massageador promovida pela propriedade física, pressão hidrostática. Esse efeito massageador, óbvio que é superficial. E por ser superficial, ele promove uma melhor circulação linfática. Ou seja, as pessoas... O professor Timóteo está perguntando a palavra-chave, o professor Vladimir. A palavra-chave eu disse no início, o professor Timóteo, e a palavra-chave eu estou dizendo no final. A palavra-chave é Instituto Aquático. Então, escrever a palavra-chave é Instituto Aquático. E esse efeito obrigado, professor. E esse efeito massageador, além de melhorar essa parte da circulação linfática, ou seja, olha só o benefício que vai dar para o público das grávidas, né? As pessoas em período gestacional, né, que incha principalmente as extremidades, então elas saem da água com a melhor circulação linfática, idoso também, e assim por diante. Então essa pressão hidrostática, essa massagem natural, é muito importante. Junto com a pressão hidrostática, a gente tem também um outro fenômeno que é regido pelo princípio de Arquimedes, que é um empuxo, que é uma força de baixo para cima, ao contrário da gravidade. E essa força de baixo para cima, ao contrário da gravidade, junto com a pressão hidrostática, diminui um pouco a sua sensação de peso, da força-peso. Ou seja, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção ou para as pessoas que têm acometimentos na articulação, o exercício na água como o início de um exercício torna-se extremamente importante e com fator de proteção.
Porque na terra eu tenho menos proteção. Na água eu tenho mais proteção, porque eu tenho menos impacto. Não é que eu não tenho impacto. Eu tenho menos impacto nas articulações. E, por fim, essas propriedades físicas também promovem, como eu tô, se eu estiver de pé hoje, quando o meu coração bate, faz pum, o sangue vai lá, tá o dedão, e ele volta. Quando ele volta, a gente tem a força da gravidade. E a força da gravidade dificulta, né, a volta deste sangue, que é o nosso, a gente chama de retorno venoso. E a nossa panturrilha, que é chamada de segundo coração, ela faz com que esse nosso sangue retorne e também auxilia que esse sangue retorne para o nosso coração. Na água, esse processo do retorno venoso, esse processo da volta do sangue para o coração, em função das propriedades físicas que eu comentei, ela acontece e ela é mais rápida. Então o sangue volta mais rápido. Então eu tenho um estresse cardíaco menor. Não significa que eu canso menos. É um estresse cardíaco menor. E para que eu possa cansar da mesma forma, eu tenho que ter alguns tipos de movimento dentro da água para eu ter os mesmos benefícios aeróbicos. Enfim, em suma, qual que é a grande vantagem da água? A grande vantagem da água, ela é trazida pelas propriedades físicas, que tem um menor impacto nas articulações, um efeito massageador e um retorno venoso mais facilitado. O que isso pode promover para algumas populações um benefício interessante, tá? Não faça movimento, meu. Não importa se é na água, não importa se é na... Faça. Eu simplesmente você ficar de pé. Ao invés de você estar no ônibus e sentar no ônibus, você vê o ônibus, senta. Pô, fica um pouco de pé. Fica um pouco de pé. Segura aqui. Trabalha um pouco de equilíbrio. Sabe? Pô, se tu mora no nono andar, faz o seguinte, meu. Sobe até o primeiro andar de pé. Ó. Sobe até o primeiro andar de escada. E depois pega o elevador no primeiro andar. Faz isso uma semana. Perdão, 2 semanas. Depois faz isso. Só que você não sobe no primeiro andar. Sobe no segundo. Aí depois você fica no segundo. Só que para subir para o primeiro andar, você sobe um pouquinho mais rápido. E no segundo andar, você sobe um pouquinho mais devagar. Movimento. Você vai ver. Eu quero ser um condenado se você não fizer isso durante 6 semanas, se sua qualidade de vida não vai melhorar. Já está melhor. A discussão aqui, ou o bate-papo, é muito legal, né? Quanto que a nossa profissão, de verdade, fala de saúde, né? Porque a gente é o profissional da saúde, não é? A gente realmente, com um movimento bem alicerçado, bem organizado, em devida medida para cada qual indivíduo, o poder que tem, não é? E analisando isso tudo, Tiago, e a gente poder ir para o encerramento do nosso bate-papo, as pessoas precisam saber, né? Eu vou colocar assim, ó, entre aspas, a receita de bolo. As pessoas querem saber, entre aspas, a receita de bolo. Por que entre aspas? Porque a gente sabe que cada qual indivíduo tem a sua necessidade e ou a sua limitação, e ou o seu objetivo, né? Mais do que objetivo, as pessoas às vezes têm necessidades que cabe ao profissional conseguir enxergar a necessidade, né? Você conseguiria dar uma sugestão de receita de bolo, além do subir um lance de escada a mais por semana? Inicialmente, mude os seus hábitos de vida diário. Como nós estamos falando de movimento, tudo que você puder alterar nos seus hábitos cotidianos que inclua mais movimento, é melhor. Só que se você ficar só nisso durante muito tempo, você não vai ter um processo de melhora, de adaptação. Então não adianta nada beleza, a partir de hoje eu vou começar a mudar. Ao invés de eu pegar o ônibus no ponto daqui da esquina, eu vou andar um pouquinho mais e vou pegar o ônibus naquele ponto lá atrás. Eu vou andar um pouquinho mais. Ao invés de eu ficar o tempo todo da viagem sentado, que vai durar uns 45 minutos, eu vou ficar 15 minutos de pé e eu vou ficar 30 minutos sentado. Né? E aí você vai mudando os seus hábitos de vida, colocando mais movimento. Quanto menos tempo você ficar sentado, melhor.
Se quer ver a importância de ficar menos tempo sentado, quem um dia tiver tempo aí, entra no Google e escreve, eu vou deixar aqui, ó. Publiquei aqui, ó. Sitting time, que é tempo sentado. Vocês vão ver a imagem de uma cadeira com uma bomba. Vocês vão ver a pessoa sentada e a morte atrás de você. O que isso significa? Que quanto mais tempo você não ter movimento, maior a chance de você morrer, de você ir a óbito, de você desenvolver doença. Então, tudo que você puder alterar nos seus hábitos de vida e que inclua movimento, melhor. A Nívia tá rindo, mas digita aí pra vocês verem. Sitting time. Um beijo, Nívia. Sitting time. Vocês vão ver o quanto que isso é importante, o quanto que isso faz mal. Então, quanto mais você se movimentar, melhor. Só que não fique só nisso. Porque você não vai se adaptar, você não vai melhorar. A gente precisa melhorar. A partir do momento que você mudou os seus hábitos de vida e você não consegue encontrar mais aonde colocar movimento, você procura um profissional especializado, um profissional de educação física. E ao procurar um profissional de educação física, você vai colocar dentro do seu programa atividade física ou exercício físico programado e sistematizado. Seja na academia, ou seja personal, enfim. Procura um profissional. Para que ele, da mesma forma que você procura um médico, eu não acabei de falar, não fiz associação para vocês de exercício com remédio. Eu não fiz associação para vocês do profissional do movimento com o médico. Ambos lidam com remédio. A grande diferença é que o doutor médico, ele trabalha com um remédio que possivelmente vai curar. E o doutor ou profissional de educação física vai trabalhar com um remédio que vai fazer com que você não desenvolva a doença e não precise daquele remédio da doença. Então é importantíssimo que você procure um profissional para que você tenha objetivos maiores, objetivos melhores e sempre você melhora. Afinal, você progredir é sinal de evolução, né? Você cada vez mais alcançar patamares maiores. Beleza? É isso. Receita de bolo é para bolo, né? Deixa eu só colocar meu ponto de vista que eu entendo importante. Considere, você que está aí participando, que já é um longevo e vai procurar um profissional, como o Thiago está comentando, que é muito importante. Esse profissional ele tem que acobertar as competências, a gente chama de visão sistêmica, não é? Então, ele tem que saber se você, por exemplo, já tem uma hipertensão instalada, qual o tipo de exercício, qual a quantidade, em que nível de exigência vai ser colocado. Se você toma remédio, qual é o remédio, que horário que você toma de acordo com a sua sessão de treino. Isso vale para todas as demais doenças que você tem um regime medicamentoso. Se você, além da hipertensão, tem um problema de coluna, então o cara também tem que ter conhecimento sobre esse estruturar a escolha correta dos exercícios que vai ao encontro em tipo de movimento, quantidade de movimento, nível de exigência, né, quantidade de carga, de peso que ele vai colocar sobre aquela estrutura. Então, para você que vai procurar um profissional, e esse profissional tem que ter essa qualidade para atender a pessoa de mais idade, ele tem que ter uma visão sistêmica, integrada das possíveis limitações que você já carrega, tá bom? Cuidado com uma escolha arbitrária. Infelizmente, como é que você vai garantir isso, né? Como é que eu vou garantir que o profissional que vai me atender tem essa visão sistêmica? É importante que você pergunte, é importante que você coloque à frente o que você entende que é uma limitação sua, o que você entende que é uma situação importante a ser cuidada da sua saúde, e pergunta se a pessoa tem competência para isso, e ele tem que ser, ao menos... Um exemplo de trabalho que o Vlad falou. O professor Vladimir é criador de um método que resume isso que ele falou. Método MAPAS. O que é o método MAPAS? O método MAPAS, para quem não conhece, é a integração entre M de movimento. Vai me corrigir se estiver errado, Vlad. M de movimento. A de alimentação. P de pensamento. O outro A é de alegria. E, por fim, o S do sono. Quando essas palavras se unem, essas palavras sozinhas, elas já são poderosas.
Porra, movimento, a gente ficou aqui 1 hora falando do movimento, o quanto é importante. Alimentação, porra, cara, se alimentar bem, olha só o benefício que vai trazer. Pensamento, através da meditação, através da leitura. Alegria, porra, sorrir. O Vlad tá sorrindo, aí eu tô sorrindo, você sorri para as pessoas. Sono, dormir, que coisa melhor que dormir? Essas palavras sozinhas são poderosas. Quando você as une e você programa, sistematiza, integraliza elas, você tem na mão, o professor Vladimir aqui, através do método Mapas, tem na mão uma ferramenta extremamente poderosa e eficaz para a qualidade de vida, extremamente poderosa e eficaz para aumento da expectativa de vida e para a felicidade. Então, para quem está aí e não conhece o método Mapas, divulga. Vamos conhecer esse método aqui, vamos seguir aqui o Instagram do Vladimir, manda dúvida para ele no aqui no direct, manda dúvida no direct, porque com certeza, para mim hoje não vejo sentido, mas com certeza você pode pensar assim, né? Para mim hoje eu não vejo sentido. Mas se você conhece para uma pessoa que tenha com certeza sentido, indica para ela. Beste para ela conversar. Isso sim é um trabalho sistematizado, integrado, moderno e contemporâneo. Parabéns, Vladimir. Tiago, obrigado à nossa audiência, a todos os colegas da nossa turma aí, o de Agostino, o Rodrigo Feire, o da Mata, eu não sei se tem mais alguém aí, se tiver, se manifesta, obrigado. Só fera, hein? Hã? Só fera, hein? Só os melhores estão aqui hoje. Obrigado, Tiago, que a sua luz continue iluminando caminhos e abrindo possibilidades para outros tantos profissionais e alunos que você atende, que certamente o que você faz com o talento que Deus te permitiu, essa sua multiplicação do seu conhecimento, é algo extremamente divino. E a gente não pode frear essa energia, né? A gente não é uma escolha nossa. Deus te deu isso e você não pode ficar com isso. Você Amém. tem que realmente compartilhar, multiplicar, porque não é nada nosso, não é nada, a gente não vai levar nada, não é verdade? Meu irmão, Não. mais uma vez o meu muito obrigado. Fica com as últimas palavras, pode encerrar a live para mim. Encerra a live para mim. Um beijo a todos. Família em primeiro lugar. Beija a família de vocês todos os dias. Sorri para a tua família. Cuide da sua saúde. Quando você cuida da família, quando você cuida da saúde, com certeza você vai ter prosperidade na sua vida. Seja humilde, seja feliz. Um beijo, Vladimir, obrigado. Até a próxima. Tchau para todo mundo. Um beijo a todos que nos assistiram. Tchau. Valeu, tchau, tchau.